amizades? Sou eu, Fabrícia, ou Fizi para os íntimos. Se você não me conhece, eu sou multiartista, também uma grande apaixonada por audiovisual. Eu estou aqui para mais um Antes de Reage a Frieren. Eu postei o primeiro vídeo com os primeiros 4 reacts no YouTube na sexta-feira e eu estou muito contente com a recepção. O público realmente estava sedento pelos reacts de Frieren no YouTube. Que bom. Eu tô gostando muito do anime, eu percebi que é um anime muito querido, que pessoas que não assistem anime normalmente estão assistindo Frieren e é isso. Eu já ia continuar de qualquer forma, mas eu estou mais motivada para continuar sabendo que o pessoal animou de ver no YouTube. E vamos recapitular então. Teve um membro novo, né? Um membro novo na trupe, na party, no bando. Como é que chama? O grupo? Agora temos um guerreiro Stark, 2 magas, Frieren e Ferne, ou Fernandinha, e tem um padre que fuma, bebe e aposta. Eu shippei muito que ele se juntasse ao bando. Shippei também ele com a Frieren. Eu shippo todo mundo com a Frieren, né? O que isso diz sobre mim? Vamos ver agora qual vai ser a primeira tarefa desse bando composto por 4 pessoas. Eu estou pronto para começar. Espero que vocês também. Atenção, é a primeira vez que estou assistindo esta obra. Não comente spoilers. Lembrete, este vídeo é focado nas minhas reações e não substitui a experiência de assistir o episódio original. Recomendo que você já tenha assistido o episódio antes de ver o meu react. そうだフリーレン。後で一緒に買い物に行こう。別にいいけど。何してんだフリーレン。行こうぜ。 Pensativa, Frieren. Nossa, vocês já foram em balada otaku? De vez em quando tem lá em São Paulo, né? Umas festas para otakus se reunirem. Isso aí é tipo uma música de balada otaku. Parece mesmo uma música de balada, sabe? Odeio baladas e otakus. Calma. Juan, você está muito intenso hoje. Meu sonho é balada otaku. Temos os extremos aqui no chat. いつも気使うたりやがって。そんなに俺のことが嫌いかよ。もういい。師匠のところに帰る。 Fernando, o que você disse pra ele? 今日フェルンの誕生日なんだけど、シュタルクがプレゼント用意していなくてね。シュタルクの話全然聞いてあげないしさ。男っていうのは誕生日とか記念日とか。Ah, que papo é esse? Que papo é esse? Que papo é esse? わかった。買ってくるからローキックやめて。こういうのは後で膝に来るから。 Tá chutando a canela do homem. 俺ぐらいの年になると冷たくされてもある程度流せるが、あの年の男子は女の子の言動に気中するからな。 Esse cara com esse papo todo torto, culpando ela por deixar as emoções dos rapazes instáveis. A Ferne tá de birra, realmente, ela tá sendo chata. Mas todo mundo tá agindo aí por causa dos hormônios intensos aflorados da adolescência. E por que o Stark não deu presente pra ela, hein? そういえば髪飾りも蝶だったな。可愛いポーチですね。嫌いか。いいえ、ただ女慣れしていそうで不快です。そうか。 Ah, ela é crente, né? Tem isso. 私はシュタルク様の誕生日にプレゼントをあげました。ええ、その時は一緒に選んだのか。 Sim. なんでそれを。好きなの選んでいいって言われて断るやつなんか普通いないぜ。思いってのは言葉にしないと伝わらないんだぜ。 Sim, isso é verdade. 蹴ってすみませんでした。 O famoso tchau de costas dos animes. Oh, mas parando pra pensar, a Ferne, ela já interagiu com algum menino? Porque ela passou o tempo todo sendo criada pelo... Eu ia falar que ela cresceu num ambiente gospel, né? Só que o padre era degenerado. Todas as referências de padre que a gente tem nesse anime são degeneradas. Como é que ela aprendeu esses costumes crentes? Né, Naruto? フェルン。 ごめん。本当は一緒に選びに行きたかったんだ。俺フェルンが好きなものが分からなかったから。でもこんなこと言ったらまた嫌がられるかもと思って言い出せなかったんだ。嫌がったりなんかしませんよ。行こうぜ。はい。 Frieren no telhado! フェルン、俺に相談しに来たぞ。あんたにじゃなくて、一体俺を誰と比べて誰と重ねているんだろうな。フェルンはハイターに育てられたからね。そんな偉大な僧侶と比べられちゃたまったもんじゃないぜ。全然偉大じゃないよ。ただの生臭坊主だったよ。ザインはそれを上回る破壊層だけど。
悪かったな。でも意外だったな。俺の記憶にあるハイター様は優しくて頼りがいのあるじいさんだった。Ele pode ser os dois. ハイターって変わったよね。大人っぽくなった。理想の大人を目指して大人のふりをしてそれを積み重ねてきただけです。子供には心の支えになる大人の存在が必要ですから。特にフェルンは努力家です。それじゃあ死ぬまで大人のふりを続けたハイターを誰が褒めてくれるの？そのために女神様がいるんですよ。天国に行くまではお預けですが。じゃあこっちでは私が褒めるよ。あなたに人間である私の気持ちはわからないでしょう。どう褒めるつもりですか？思いのほか悪くはないですね。Esse carinho, cabeça faz assim. これがお姉さんからだったら最高だったんだけどな。ならよかった。私ほどのお姉さんはなかなかいないよ。Há poucas mulheres mais velhas que eu. Boa sorte aí, encontrando uma velha mais velha que ela. Gente, eu queria falar duas coisas. A primeira coisa era quando o Stark tava discutindo com a Ferne, que ele ficou com medo de falar com ela porque sabia que ela ia reagir mal. Ela disse que não ia reagir mal. Só que faz todo sentido ele achar isso, né? Porque ela tá sempre brigando com ele. Isso me trouxe memórias de quando eu era novinha, de quando eu tava na escola. Eu tinha duas melhores amigas na época da escola, quando eu tinha, assim, uns 12, 13, 14. Teve uma época, eu não sei se foi na 7ª série, que a gente virou... Nosso apelido era o trio das estressadas, porque o nosso humor era terrível. Era aquela fase, assim, dos hormônios, aquela fase difícil, adolescente chata. E a Ferne é essa adolescente chata, e ela tá num contexto também diferenciado, né? Tá sendo criada por uma elfa meio sem noção. Teve uma criação difícil, né? Friga é tão bonitinho, né? Eu amo essa sensibilidade, essas características tão simples que os personagens têm, mas que tocam tanto a gente, tipo isso, né? Isso tornou ela tão real pra mim, justamente por eu ter sido esse tipo de adolescente. E também me tocou o que o Reiter tava falando, que ele sente que não mudou muito desde que ele era criança, mas ele tinha que fingir ser um adulto pra cuidar de uma criança. Ele precisa dar o exemplo, né? Eu lembro que uma vez na terapia, ela disse que a nossa mente não muda tanto assim com o tempo. A gente sente que tem essa pressão, né? Que um adulto tem que se comportar de certa forma, que um idoso tem que se comportar de certa forma, e por causa disso um idoso ou um adulto não pode fazer certas coisas. Mas o que muda, na verdade, é que a gente fica um pouco mais sábio, né? A gente vive mais e por isso a gente começa a entender melhor algumas coisas sobre o mundo. Mas a nossa essência, o que a gente gosta de fazer, nossos interesses não mudam tanto assim. Então, se você é um jovem aventureiro, você vai continuar sendo adulto aventureiro. Se você é um jovem molengo, você vai continuar sendo um adulto molengo. Somos todos meio Reiter. Eu acho que todo mundo é meio Reiter. E tá, um comentário final. Eu amo que agora o Stark e a Ferne têm pulseiras de compromisso. Que ele tem a pulseirinha dele e agora ela tem a pulseirinha dela. Eu acho que isso é um foreshadowing. É um indicativo de que vai ter romance aí. Eu shippo. Eu sempre shippo os romances nos animes. あれ、ブレスレット新しく買ったの？これはかわいい衣装だね。私同じデザインの指輪持ってるよ。前にヒンメルにもらったんだ。どこにVocê perdeu o anel que o Himmel te deu! あった。鳥型の魔物って狡猾で魔力を隠すのがうまいんだよね。どうしよう。monstro aviário! 私は商人を連れて飛ぶから、フェルンはザインをお願い。わかりました。荷物をまとめます。 E o Stark fica pra trás? なあ、俺は？シュタルクは飛び降りて。何言ってんのこの人。死んじゃうと思うんだけど。戦士ならこのくらいの高さで死なないでしょ。死ぬに決まってんだろ。何わけわかんないみたいな顔してんだよ。おかしいな。アイゼンは自由落下程度ならどんな高さでも無傷だったよ。
Mas é porque ele é guerreiro ou é porque ele é anão? どちらにせよ早くした方がいいんじゃないか。こいつ獲物を地面に叩きつけて狩りをするタイプの魔物だぜ。そう。 Morreram. Acabou o anime. Eu quero saber cadê o anel. Tô feliz que o cavalo tá bem. 治療も終わったぞ。だが馬車はダメだな。修理が必要だ。 Não tem uma magia pra consertar, não? Uma das 1000 magias que a Frieren coletou. そういやフェロン、そのブレスレットって。 Bracelete. はい。シュタルク様からの誕生日プレゼントです。顔色を伺いながらの3時間。生きた心地がしなかった。かわいそうにな。でも気に入ってもらえたからよかったよ。お前はもっとヘタレかと思っていたぜ。お？あの衣装は鏡レンゲ、花言葉はクオンの愛情だ。この地方じゃあれは恋人に贈るものだぜ。知らなかったんだ。誤解だよ。俺が花言葉なんて知っていると思うか？そうですよね。バカですもんね。いつにも増して辛辣。買い直しましょうか。これはシュタルク様が一生懸命選んで私にくれたものです。二度とそんなこと言わないで。 Ela tá procurando o anel, não tá? O Himmel deu um anel pra ela com o símbolo da Lotus do amor eterno. E essa criatura não entendeu que o Himmel gostava dela. Você sabe, para de comer o meu fone. 今夜見つからなかったら諦めるよ。なくし物には慣れている。ヒンメルからもらったものはあれだけじゃないしね。これと同じ鏡レンゲの衣装の指輪だったんですよね。花言葉はクオンの愛情だそうです。そう、知らなかった。どうでもいい。ヒンメルもそんな花言葉知らなかったと思うよ。 Claro que sabia. Como é que a Frieren tem 1000 anos e não sabia que a imagem do Lotus espelhado significava amor eterno? É uma desligada mesmo. なくした装飾品を探す魔法。今回の報酬としてお渡しするつもりだった魔法の一つです。 Que conveniente, não é mesmo? É muito útil essa magia, na real. Tanto de brinco que eu já perdi. 魔法店の方が嬉しいんだけど。じゃあこれでいいよ。早いな。真面目に選びなさい。どうしたの？いや。 Ele sabia sim! フリーレン。ありがとう。Não acredito! Não acredito nisso! Himmel não é bobo. Ele não é inocente. Não, eu não tô bem. Não, eu não tô bem. Porque aquele molengo daquele Himmel agachou-se, colocou um anel de Lotus espelhado no dedo de Frieren e nunca falou com todas as letras que era apaixonado por ela. Não é possível. Não é possível que a Frieren é tão tapada que o homem chegou a falar e ela ignorou porque ela é uma elfa com coração de gelo. Não é possível. なあ、このパーティーには足りないものがある。年上のお姉さんだよ。普通はパーティーに一人くらいはいるだろう。色っぽい大人のお姉さんがさ。 Quando eu penso em tiazinha, eu penso em outra coisa. Qual será o tipo de tiazinha que ele gosta? Eu tava assistindo um filme hoje à tarde. É um filme em que o Paul Rudd, sabe aquele ator que fez Homem-Formiga? Ele é um ator de 29 anos que trabalha numa série e se apaixona pela produtora. Quem faz é a Michelle Pfeiffer. E no filme, a personagem da Michelle Pfeiffer tem 45 anos. Ela é uma tiazinha, gatíssima. Eu amo a Michelle Pfeiffer. Acho ela maravilhosa, excelente atriz. Mas tem a tiazinha mãe. A tiazinha que cozinha pra você. Mas ele falou sexy. Uma tiazinha sexy. Será que ele tá pensando numa tiazinha tipo a avó da Momo? Deve ser isso, né? Tá todo mundo dormindo? 厄介事の匂いがするし、次の村に行こうか。フリーレン様、怒りますよ。魔物や魔族が使う魔法の中には、人を眠らせたり、石にしたりするものがあってね。その中でも、人類が未だに解明できていない魔法を呪いと呼んでいるんだ。じゃあこの村はもう手遅れなのか？
僧侶が使う女神様の魔法なら話は別だ。呪いへの対処は昔から僧侶のなりわいだからね。 Interessante. Tem essa diferença no mundo, esses mundos de RPG, né? Tem os magos, e a origem da magia do mago não é necessariamente a mesma que a dos sacerdotes. A magia do sacerdote vem da deusa. Interessante. Eu nunca tinha parado pra pensar. Quando eu for jogar Baldur's Gate de novo, eu vou pensar diferente. 発信源は魔物だ。位置も終わりだした。行くぞ。 Eita, o que ele quer? フリーレン様、シュタルク様が。 Ai, meu Deus! Perdemos um guerreiro. Estão levando ele que nem um balão de festa. Ih! じゃあザイン、魔物が出たら起こしてね。 Ai, 一 meu 人 Deus. で戦っちゃダメだよ。あのな、俺の魔法じゃ5秒しか。フリーレン。 Esse é o monstro Frofidida. 混沌下のアシュ。眠った村人はこいつの肥料ってわけか。 Ela come aldeões. だが、どんなに造形が変わろうと、弱点がコアであることは共通している。女神の山荘。 Olha, ele luta com a Bíblia. 何が起こった？こいつ、俺の魔法を反射させたのか？ Que safada essa flor. たった5秒だ。説明の時間なんてねえぞ。 5 segundos é suficiente. 何を考えているのかわからないんですよ。私は冒険者には意思疎通も信頼関係も必要ないと思っています。特に私の仲間であったフリーレンはその点が拙かった。彼女は魔王を必ず倒すと言いました。私はその言葉を信じたんですよ。 Legal isso, né? Sacerdote sábio contando a experiência dele. どうなっても知らねえぞ。目覚めの怪獣。フリーレン、コアだけを。 Ela só precisa de 5 segundos. このご恩は忘れません。いや、そこまでのことをしたわけじゃ。 Modesto. いいえ、おかげで最高の目覚めでした。 Essa tiazinha que ele quer? でも今回生きて帰れたのはザインのおかげだよ。ありがとうね。あの村のお姉さん綺麗だったな。まだ言ってる。 Então, aquele é o tipo de tiazinha que ele gosta. Eu ainda não identifiquei a faixa etária da tiazinha. Será que eu sou uma tiazinha? 何なの？いい体だ。容姿も悪くない。お前、私の屋敷に来い。なんなの？ Que isso? É tráfico de corpos. 私のパーティーの前衛です。シュタルク、お前と話すにはママの許可が必要なのか？喧嘩しないで。依頼がある。金なら出す。 O Stark vai ter que fazer side quests pra ganhar dinheiro pro grupo. 長男のビルト。 Ah. 私の後継ぎにしてこの町の英雄だ。シュタルク様に似ていますね。É, galera de cabelos avermelhados. 一月前に魔族との大きな戦いがあってな。その時にビルトが戦死した。 Ele quer substituir o filho por um sósia. Tipo a Avril, que foi substituída. 待ってくれよ、無理だって。第一、額の傷はどうするんだよ。もともと民衆にはビルトは療養中だと伝えてある。そいつは名誉の負傷だ。 Vão vender o Stark pra esse velho! シュタルク様、ロギンのためです。悲しい。 Será que vão pentear o cabelo dele? シュタルク様、作法の練習はどうですか？地獄だぜ。似合ってない。ひどい。ちょっと外の空気吸ってくる。 Coração de gelo também. Não, 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 não. Peraí. Não tanto assim. Ó. Não é tão coração de gelo assim. 私も作法の練習をするんですか？社交界だぞ。年頃の男子が一人で行くことなどあり得ると思うのか？それともママが連れて行ってくれるのか？頑張ってね。 Amo que vai ser o baile de debutantes. Vai ter a Ferne e o par dela. ここ1ヶ月地獄でした。
ノギンのためだろ。 Pentearam o cabelinho dele. せっかく練習したんだしさ、踊ろうぜ。本当に似合っていませんね。 Aproveita, Fernie! Eu tô orgulhosa do meu menino. Se tornou um rapaz tão elegante. Que linda essa animação, né? Coisa linda, eles dançando. 俺たちも踊るか？ケーキ食べる。 Foi falar que ela não era uma tiazinha? シュタルク、お前の戦士としての力量は素晴らしいものだ。お前さえ良ければ。俺はあんたの息子の代わりじゃないぜ。そうだな。私もお前の父親の代わりではない。 E foram 3 meses, né, que eles ficaram aí nesse palácio. Será que agora o Stark está mais fino? Ele vai fazer movimentos mais graciosos? Aquela dancinha ali não pode ter passado batido pra Fernandinha. おいザイあの魔法使いが俺たちの写真撮ってくれるってよ。写真なんだよそれ。 Ele não sabe o que é uma foto? いいから来いって。 Tem uma coisa nos animes, né? Que eles constroem muitas relações de amizade com uma profundidade de relação romântica. Parece assim que ele quer encontrar uma tiazinha, mas o coração dele pertence a esse amigo aí.ポルジー、久しぶりだね。はて、誰だったかな。ヨボヨボじゃねえか。フリーレンだよ。そうだったな。まだボケたふり続けているの？え？戦闘での死因の多くは油断だ。魔族にも人にもこれが一番効く。わしが剣を抜いていたら足を失っていたぞ。Tá bom, velho, calma. 歓迎する。ゆっくりしていってくれ。待ってフリーレン。歩けない。シュタルク、ついでに稽古つけてもらいな。はい。 Tá precisando. 10年泊まりたいから仕事紹介して。フリーレン様、1週間までですよ。 Não se faz de doida, Frieren. 昔から村を魔物や魔族から守ってもらっているが、その理由もわからない。守り神みたいなもんさ。ずっと孤独だったんですね。 Solitário. Ele tá conversando ou ele tá só ouvindo a Frieren falar? Não dá pra ver a boca dele mexendo? O bigode esconde? Misterioso. Gente, que coisa doida, né? A Frieren congelada no tempo por ser uma elfa imortal conversando com um amigo de longa data, que é um velhinho de 300 anos. フォルジーはなんでこの村を守っているんだ？昔の話だ。どうでもいいだろう、そんなこと。人はどうでもいいことに命をかけない。わしは妻の愛した村を守っているだけだ。人間だった。わしは遠い昔に交わした約束を果たしているに過ぎん。滑稽な話だろう。わしはずっと死者との約束を守っている。そうだね。でもきっとその人はあなたが約束を守ってくれていることを嬉しく思っているはずだ。ヒンメル、お前はいい勇者だ。魔王が討たれた平和な時代が訪れるのをわしの妻も望んでいた。ヒンメルという偉大な勇者の記憶もわしが未来に連れて行ってやろう。ありがたい話だけれども、そこまでしてもらう必要はないかな。僕のパーティーにはフリーレンもアイゼンもいる。俺はエルほど長生きせんぞ。ならフリーレンの役目だな。僕たちの記憶は彼女が未来に連れて。 Triste! Ai, mas é muito triste isso, né? Eles falam com um sorriso no rosto, é o dever da Frieren se lembrar de nós, mas tenho certeza que esses personagens aí, eles sentem uma angústia de falar isso. その勇者の顔は覚えているか？当たり前でしょ。声は？
私をバカにしないでよ。全部覚えている。フォルジーが村を守ろうと思ったきっかけと同じで大切なことだ。そうか、きっかけか。わしはもう思い出せない。顔も声も眼差しも。それでもわしは大切な何かのためにこの村を守っている。ところでお前たちの旅の目的地はどこなんだ？魂の眠る地、オレオールを目指しているよ。それはどこだ？エンデ、魔王城がある場所だよ。そうか。ついに魔王を倒しに行くのか。平和な時代が訪れるといいな。フォルジー、 Ele tá gaga 魔王は mesmo. もうフォルジーの記憶も私が未来に連れて行ってあげるからね。それも悪くはないな。人生の最後にお前に会えてよかった。それ80年前も同じこと言っていたよ。フリーレン、妻の夢を見た。そう。お前と昔話をしたおかげかもしれんな。Ai, meu Deus, eu tô morrendo. Tá vendo como foi bom a Frieren passar lá? Proporcionou que ele sonhasse com a esposa de novo. 俺の旅の目的覚えているだろ？年上の色っぽいお姉さんと旅をすることだっけ？確かにそっちも大事だが、俺の旅の目的はこっちだ。写真か、珍しいな。昔村に来た魔法使いに撮ってもらったんだ。 Uma foto, uma parada mágica, né? 10年前だろ？よく目撃情報が残っているな。名前が特徴的だからな。インパクトが強い。なんて名前なんだ？戦士ゴリラだ。本名は？本名？本当に親友だったのかよ。昔から村のみんなも戦士ゴリラって呼んでたしな。 Quando ele era uma criança minúscula, ele já era o guerreiro gorila? あ、というかあいつがそう呼ばせていた。あ、ちなみに俺は僧侶あごひげ。聞いてねえよ。あごひげ生える前からそう呼ばれてたの。この話題続けるんですか？この大峡谷を越えて1週間も歩けばいよいよ魔法都市オイサーストだね。 Como é que ela falou o nome? いよいよ魔法都市オイサーストだね。 Oisars. E eles estão indo pra Ende. É tudo nome alemão, né? Ende, será que significa fim mesmo? Porque alemão é uma língua germânica, assim como o inglês. E aí, aureole é o além, que é como se fosse auréola de anjo. Tudo meio conectado. なあ、10年前にゴリラって名乗る人来なかった？すげえ質問だな。 Alguém chamado Gorila veio aqui 10 anos atrás? Claro, eu me lembro. 10 anos atrás eu vi. インパクトがすごかったので覚えています。村の近くに出た魔物を退治してくださいました。ゴリラ様は高台に住んでいる頑固ばあさんと仲が良かったようなので聞いてみるといいでしょう。頑固ばあさん、 Velha ま teimosa. たすげえあだ名だ。 Será que é uma tiazinha? わしは頑固者での Não. わしの依頼をいくつかこなしてもらおう。 Que pilantra. このばあさん全然心開かねえぞ。ごめんね。ヒンメルやハイターだったら半日くらいで打ち解けているはずなのに。このパーティー不器用な人しかいませんからね。 Pessoas sem carisma. 最後だ。峡谷にある英雄の像を磨くんだ。はるか昔に世界を救ったとされる英雄様の石像だ。それ以上のことは知らん。名前もわからん。忘れられた英雄さ。代々村で管理している。ところであんた僧侶あごひげだろ？ついたよ。僧侶と戦士。だいぶ古いものだね。クラフトだ。お、本当だ。ウリ二つです。この人はクラフトって名前なんだな。こっちは？そうね、知らない。そうか。村長によると大昔の英雄だって話だ。でも誰も名前すら覚えちゃいねえ。俺たちはこうはならねえ。どんな英雄でも
いつかは忘れ去られます。きっと魔王を倒した勇者ヒンメルも例外ではないでしょう。戦士ゴリラ、俺は今日からそう名乗る。なんでだよ。忘れられない英雄を目指すなら名前のインパクトは大事だろ。 E deixaram uma forte impressão. ではあなたは僧侶あごひげですね。Foi obrigado a deixar a barbicha. ゴリラはあんたのことよく話してたよ。一緒にずっと歴史に名を残すような英雄になるってね。 Que legal essa história. O menininho, amigo dele, se espelhou nas estátuas, se inspirou, né? Os nomes deles vêm das estátuas e um dos membros, uma das pessoas que estava ali retratada nas estátuas é o elfo monge. Tudo se amarra no final. ゴリラの行き先分かった？テューは北側諸国中部の交易都市だ。オイサーストとは反対方向だね。ああ。どうしたもんかね。 Você tá proibido de se separar, viu? Proibido de se separar do grupo. Procura seu amigo depois. Eu vi vocês falando aí que a voz de uma das crianças era a voz do Obito, criança. Quem que tinha a voz do Obito? Era o Sain, criança? É o gorila que tem a voz do Obito. Nossa, eu sou muito ruim de identificar vozes japonês. Pô, a jornada até que foi longa, né? O grupo de heróis original demorou 10 anos pra chegar lá e matar o Rei Demônio. Mas imagino que eles tenham brigado com muita gente no caminho, né? Porque eu não sei se eles vão já chegar em Aurelia no final da primeira temporada, né? Esses episódios falaram muito sobre amor, né? Começou a construir ali o romance da Ferne com o Stark. Falou de amor quando eles passaram pra falar com o velhinho Gaga. E é real isso, né? Se a gente não tiver fotos, a gente se esquece dos rostos das pessoas. A gente se lembra, mas a memória fica sem forma. Eu tava arrumando as minhas coisas aqui. Eu tenho um caderno que é de quando eu tava no intercâmbio. Eu fiz intercâmbio em 2014, 2015. E eu tinha um caderno de desenho, que eu fazia aula de desenho lá, né? E aí eu tinha esse caderno. E eu tava folheando esse caderno e tinha lá um desenho do menino que eu namorei no intercâmbio. E aí, quando eu olhei o desenho, eu pensei, caramba, eu não vejo a cara desse menino há anos. E no caso é ótimo, porque ele é meio idiota. Eu tenho, assim, uma noção da cara dele. E nesse caso é bom não lembrar da cara dele. É o oposto do que aconteceu no anime. O mais próximo que eu me lembro da cara dele é o desenho que eu fiz no caderno. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Deixe sua curtida se você tiver gostado. Também hypa se aparecer essa opção pra você. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder atualizações ou então participa do servidor no Discord. Lá tem um aviso que te lembra quando sai vídeo no canal e quando eu entro em live na roxinha. Por aqui eu assisto animes, faço gameplays, assisto filmes. E para não perder quando eu estou em live, olha no Discord, na comunidade do canal e também nos stories do meu Instagram. Por lá eu também abro caixinhas de perguntas, faço enquetes e compartilho um pouco mais da minha vida além dos animes. Muito obrigada a vocês que assistiram comigo ao vivo, muito obrigada a quem é sub. Lembrando que os subs assistem ao vivo sem anúncios e também podem ver os VODs das lives no chat exclusivo no Discord. E quem é membro do canal a partir do nível 2 também tem acesso a esse chat. Muito obrigada a você aí que é membro do canal. E também tem outros benefícios, é só apertar o botãozinho e ver o que mais tem disponível para você. Vejo vocês em breve.